De acordo com uma pesquisa do Datafolha, a percepção dos brasileiros em relação à situação econômica de um país piorou nos últimos meses, revertendo parcialmente a melhora que foi captada no levantamento feito no final de 2025. Vamos acionar o repórter Misael Menetti, chega ao vivo aqui em Os Pingos nos Is. Misael, seja muito bem-vindo, ótima noite a você. Conta então para a nossa audiência, quase metade dos brasileiros então acreditam que a economia piorou. É isso que indica o levantamento? Só recebendo a rede Jovem Pan, Misael Menetti trará detalhes desse levantamento do Datafolha. Com você, Misael. Oi, Caniato, muito boa noite para você, para quem acompanha a gente pela TV, pela rádio e pela internet. Aqui nos Pingos, nos Is, a percepção então dos brasileiros sobre a situação econômica do Brasil piorou nos últimos meses, revertendo parcialmente uma melhora que havia sido captada em 2025, como você mencionou. Há mais entrevistados pessimistas sobre o futuro do Brasil, inclusive sobre a própria condição financeira e prevendo uma elevação do desemprego. Um indicador que está nas mínimas históricas e também prevendo mais inflação, ou seja, pessimismo por aí. O percentual daqueles que avaliam que a situação econômica do país piorou nos últimos meses subiu. A gente tem uma arte para mostrar para vocês. Subiu de 41% para 46% na comparação entre as pesquisas de dezembro do ano passado e março deste ano. Então, só para a gente realçar a informação aqui, o percentual de quem avalia a situação econômica do Brasil como pior nos últimos meses aumentou de 41% para 46%. O número está num patamar intermediário entre o melhor resultado, e aí a gente fala da gestão do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, do PT, 35% nas 3 pesquisas de 2023, durante o primeiro ano do governo Lula 3, e os 55% verificados em abril de 2025. Lembrando que Haddad deixa o governo federal para concorrer contra Tarcísio de Freitas aqui no governo em São Paulo. Agora a gente fala de outro percentual, também indicado pela pesquisa, os dos que avaliam que a situação econômica do Brasil melhorou. Esse percentual caiu de 29% para 24% na comparação entre as duas últimas pesquisas. Ou seja, tem menos gente achando que a situação econômica do nosso país melhorou. O Datafolha entrevistou 2.004 pessoas de 16 anos ou mais. Foram 137 municípios de todo o país entre os dias 3 e 5 de março. O nível de confiança é 95%, a margem de erro 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Outra informação ainda da pesquisa, o número mostra também a percepção negativa de 57% entre evangélicos, 41% entre católicos e 77% entre pessoas que pretendem votar em Flávio Bolsonaro. 14% dos eleitores pretendem votar no presidente Lula. Caniato, estão aí algumas informações para vocês discutirem. Então, resumindo, a notícia, uma parcela dos brasileiros vê uma piora na economia no país. Legal, Misael Menetti trazendo os detalhes desse levantamento do Datafolha. Bom trabalho para você, Misael. A gente volta a conversar ao longo da programação. Chamar o Luiz Felipe Dávila, está na vez do Dávila. Você, Dávila, 46% dos brasileiros, pelo menos esse recorte do levantamento, vê piora na economia. Enfim, a maior parte dos brasileiros entendem que a economia piorou. Quem são os responsáveis por isso, Dávila? O governo Lula, não tem outra pessoa responsável por essa situação desastrosa da economia. Mas vamos separar a ficção da realidade. A ficção é o discurso do Lula. O brasileiro tem pleno emprego, a economia nunca cresceu tanto, isso aqui é o país mais maravilhoso do mundo, a bolsa está subindo, o investimento externo está inundando o Brasil. Que país maravilhoso! Só que a realidade é outra. O brasileiro acorda de manhã, ele olha no bolso dele, está cada dia mais vazio. 80 milhões de brasileiros estão inadimplentes, Caniato. Recorde histórico no número de empresas que estão sendo fechadas. O brasileiro tem que pagar a taxa de juros mais alta do mundo. Ele acorda e não sabe como vai pagar as dívidas. Por quê? Porque a taxa de juros é alta porque o governo gasta demais. E aí essa história do desemprego... Não, isso aqui eu preciso
acabar com esse mito de desemprego no Brasil, que é a coisa mais ridícula do mundo, essa estatística do governo. Eu quero dar um número aqui. 94 milhões de brasileiros estão inscritos no CadÚnico. Sabe o CadÚnico? Aquela que é a porta de entrada para todos os programas sociais. Então, 94 milhões de brasileiros estão recebendo dinheirinho, mesada do governo em algum programa. 80 milhões, como eu falei, estão inadimplentes. Agora, onde é que está o pleno emprego? Veja só como a estatística do governo é feita. É uma piada. Eu preciso explicar isso para a nossa pessoa, porque é um negócio ridículo. Por exemplo, esses 94 milhões de brasileiros que recebem dinheiro de programa especial do governo não entram na lista dos desempregados, porque, na verdade, eles vivem na mesada do governo e não estão procurando emprego. Aí, Caniato, nós temos aí cerca de 8 milhões de pessoas que pediram seguro-desemprego, que cresceu 2% ao ano. E aí nós temos esses, além dos 94 milhões de brasileiros no CadÚnico, também tem aqueles que desistiram de procurar emprego. Esse também não conta na estatística. Então, se você desistiu de procurar emprego, não conta. E se você recebe mesada do governo entre os 94 milhões que recebe, também não conta. Bom, então é um conto de fada. O que é, a estatística pega uma amostragem ridiculamente pequena que distorce completamente. E daí esse número, 46% dos brasileiros, vem piora na economia. Esse é o Brasil real, não é o Brasil da ficção e nem de estatísticas mirabolantes do IBGE, aquele que criou um mapa de ponta cabeça para o Brasil estar no centro do mundo. Passar para o Bruno Musa também trazer a sua análise em relação a esse levantamento, mas Musa, se a gente fizer uma pesquisa rápida na internet, a gente vai observar as manifestações dos representantes da economia desse governo. O Dávila traz a informação sobre desemprego, mas muitos falam sobre o PIB está crescendo, uma melhora significativa no poder de renda do brasileiro. Falam sobre controle da inflação, atração de investimentos. Enfim, que Brasil é esse? Estamos diante de dois Brasis, porque tem o Brasil do governo e o Brasil da população? Sim, o Brasil real e o Brasil da rua, né? Vamos lá, eu tenho até alguns dados importantes aqui, que eu fiz um vídeo hoje, que está lá no meu canal do YouTube, que é justamente sobre isso. Quando a gente fala que o Brasil, o PIB cresceu 2,3% segundo os dados do IBGE, nós analisamos o PIB nominal, ou seja, o resultado de tudo que o país produz, e o PIB hoje são 12,7 trilhões, cresceu 2,3% no ano passado. Legal. Mas imagina que um país que produza exatamente o que você produz, ou até mais, com uma população que é a metade da tua. Significa que esse país ele é muito mais rico e muito mais produtivo. Quando nós analisamos, portanto, o chamado PIB per capita, que é justamente isso, analisar por pessoa, quanto cada pessoa produz, que é muito mais efetivo do que analisar o PIB nominal, significa que o Brasil caiu para a posição número 87 no mundo, segundo o próprio FMI. O que significa 87? Veja, no começo dos anos 2000, até 2010, nós estávamos por volta de entre 21 a 25 posições acima da metade da tabela mais pobre. Hoje, nós estamos 9 posições da metade da tabela mais pobre do mundo. Ou seja, cada ano que passa, nós nos aproximamos da metade do mundo mais pobre em PIB per capita. Mas vamos falar, então, do que o governo gosta, o PIB nominal, que, como eu falei, vale pouco. Afinal de contas, tem gente que produz o mesmo que você, com metade da população. Mesmo assim, nós caímos da 10ª para a 11ª posição no mundo. Sabe quem nos ultrapassou? A Rússia, um país em guerra. Um país que 40% das despesas do governo vem da máquina de guerra que foi criada. Ou seja, a Rússia depende hoje, em grande parte da sua economia, da manutenção de guerra, que estimula os gastos por lá. Sem a guerra, talvez a Rússia não conseguisse manter a economia como está hoje, que mesmo assim apresenta diversas deficiências. Significa um dado mais importante aqui para mensurar e contextualizar tudo isso. O Japão, hoje ele tem uma renda, um PIB per capita, menor do que ele tinha em 1995. Menor. Mas naquela época, em 1995, o PIB per capita do Japão era 120% o PIB do Brasil. Hoje, 285%. Ou seja, significa que nós paramos no tempo comparativamente a outros países que avançaram. Portanto, a narrativa do governo ela é falaciosa, os números não representam a realidade.
Não é que os números não mentem, não, é que os números não entregam a realidade. Pare e pense, como o Dávila estava falando, desemprego na mínima histórica, só que você tem na histórica também, na máxima, pessoas pedindo seguro-desemprego. Alguma coisa não encaixa, né?